Nossos convidados de hoje são essas duas pessoas maravilhosas, Andréia de Lima e Edmilson Oliveira, que são franqueados da ginástica do cérebro. Andréia é especialista em neuropsicopedagogia, palestrante e trainer. Tem como objetivo fazer com que as pessoas adotem práticas regulares para manter a mente ativa e principalmente para pessoas da terceira idade. A Andréia utiliza técnicas de neurociência, arte-terapia, ludoterapia para estimular a atividade cerebral. E desde 2017 dirige a unidade da Tijuca da ginástica do cérebro. E o Ed, que eu conheço há milhões de anos, não vou falar a idade, não vou falar o tempo para não entregar a idade. E o Edmilson tem formação em tecnologia da informação, com certificações de PMP, que é de gerenciamento de projetos, ITIL e Scrum Master. Por mais de 10 anos foi instrutor de gerenciamento de projetos e ITIL. Atualmente divide o seu tempo na administração da ginástica do cérebro e na Hitachi Consulting. Vamos entender o que motivou esse lindo casal a sair do mundo corporativo, ou então dividir a vida entre o mundo corporativo e abrir a franquia Ginástica do Cérebro. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês e por vocês compartilharem a história com a gente. A razão para essa empreitada, já há muito tempo que eu pesquisava negócios na área de educação, né? Você falou que eu dei aula desde 10 anos, ainda dou aula de vez em quando, né? Então é algo que sempre me atraiu muito. E aí eu estava buscando, né, aquele momento mais complicado de crise econômica, 2006, 2008, não, 2016, 2018, eu comecei a pensar numa alternativa, num negócio alternativo à carreira de uma empresa, né? Não que eu queira hoje sair de uma carreira corporativa, acho que ainda tem espaço para desempenhar nessa área, mas aí eu e a André, a gente começou a pensar em desenvolver uma outra atividade, né? Algo que a Andréia pudesse se envolver mais, né? E eu sempre gostei de educação, então eu investiguei muitas franquias de educação, né, até a gente achar uma que tivesse um pouco a nossa cara. A gente acabou embarcando na ginástica do cérebro por conta disso. A gente se identificou com um modelo de negócio que é mais flexível, que nos dá a chance de desenvolver coisas adicionais. E a Andréia, ela sempre teve essa afinidade com o cuidado do especial. Ela estudou muito autismo, as deficiências de memória, as deficiências que as crianças tinham no processo de aprendizado. Então, pareceu algo que cabia no que a gente queria e era uma alternativa. Abrir por conta própria, a gente chegou a pensar, mas o risco é muito maior. Ir através de uma franquia tem uma vantagem. Você já teve alguém que pensou em várias dificuldades, pensou e resolveu várias dificuldades para você. Você ganha um sócio, né? Ou você se torna sócio dessa entidade, dessa franquia, né? Não é algo independente. A gente não pode fazer o que a gente quer, né? Mas existe espaço, e dentro de qualquer franquia existe espaço. Então, para a gente nos pareceu melhor entrar numa franquia do que se aventurar num negócio próprio, criando tudo do zero, né? Com uma franquia, a gente já tem várias coisas prontas. Material de divulgação, uma estrutura para fazer marketing, lições aprendidas, né? Onde os outros erraram. Juntando isso tudo, explica como é que a gente veio parar aqui, né? Andréia, conta um pouco pra gente o que é a ginástica do cérebro. A ginástica do cérebro é um conjunto de elementos, não é um elemento puro. Ela é um conjunto porque ela é bem abrangente, é uma proposta abrangente, né? Ela tem como público-alvo pessoas a partir de 6 anos de idade, que já têm um domínio de alfabetização, que já estão mais ou menos se alfabetizando, e a partir daí você não tem um limite. E você tem várias frentes de trabalho. Trabalhar com a criança, o sentar, o observar, o criar, o fazer de uma forma mais estruturada, de uma forma mais dirigida para auxiliar, para acompanhar essa fase inicial da alfabetização, que é um momento de construção muito importante e muito rico.
no adulto, nós que estamos trabalhando, que sofremos estresse, cobrança, é para lidar melhor com essas cobranças, é para você entender que a ansiedade não precisa estar rodando tão alto, que você tem elementos, e aí entra a parte do lúdico, que a gente fala assim, mas ludoterapia como? Os jogos hoje eles são assim, uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Você tem jogos que você percebe, né? Eu falo que quem treina com RH tem determinados tipos de jogos que você olha ali, você, naquela dinâmica você percebe o líder nato, ou a pessoa que é conflitiva e que vai ter uma dificuldade de trabalhar em equipe, e aí você vai, através de palavras, né? Não precisa brigar, não pode construir uma estratégia de grupo, e aí você vai trabalhando. Quanto no idoso, ou a pessoa com mais de uma certa idade, a gente tem dois focos. Que está saudável e que está ativo, que está querendo se manter saudável cada vez mais, né? E aquele que já tem alguma declínio, algum comprometimento, em que a gente busca fazer com que aquela pessoa tente evitar que isso cresça de uma forma muito rápida e ela perca qualidade de vida, perca principalmente a autonomia, né? Porque a idade chega com comprometimento, chega com reduções, mas a autonomia, você se conhecer, você reconhecer as pessoas com quem você lida, você saber os seus gostos, as certezas, e isso é muito importante, a construção da sua identidade. Então, quando você chega a partir da terceira idade, você abre dois leques, né? O leque da pessoa que quer se manter ativa e daquela que já, por alguma fragilidade, precisa do apoio para que aquela fragilidade vá crescer. Em determinados quadros de doença, ela cresce, a gente não tem como parar, mas que não seja uma coisa muito acelerada, que vá de pouco em pouco e que ela vá se permitindo ainda se descobrir em alguns momentos. Então, a ginástica do cérebro ela é um leque muito abrangente de trabalho, eu digo que é apaixonante, porque você vai descobrindo nichos, a gente brinca, porque quando eu comecei, até a formação para poder começar com esse tipo de trabalho, o nosso foco inicial era muito criança e adolescente, e eu me descobri completamente apaixonada pela terceira idade, mais ainda por aqueles que já têm uma certa fragilidade, né? Então, é um trabalho muito rico, são exercícios, são dinâmicas, são atividades com música, com jogo, com sucata, né? Que também é um resgate da pessoa, da infância. Nós temos pessoas de 70, de 80, tenho alunos de 96 anos, 93 anos, que não tiveram a infância que a gente teve, né? Ou que nossos filhos têm. Foi a bala de gude, mas às vezes a bala de gude era uma transgressão, porque precisava trabalhar, acompanhar a família. Então, aquela pessoa tem um retorno à infância e aí a gente constrói novos elementos de identidade, de autonomia nesse retorno. Sabe o que me chamou muita atenção agora na abertura de vocês, contando um pouquinho da ginástica do cérebro? Que o principal objetivo de vocês terem escolhido a ginástica é porque tem um objetivo maior, né, um propósito maior, que é focado na educação, né, e educação humana, que vocês fazem esse trabalho social junto. Mas o que me chamou mais atenção ainda é que vocês escolheram uma franquia, ao invés de buscar uma empresa solo, começar do zero o próprio negócio. A primeira vez que eu estou entrevistando um franqueado aqui foi a primeira vez então que apareceu. Por que escolher uma franquia e não abrir a empresa, né, própria, com a sua própria vontade, com o seu propósito? Escolher algo que já deu certo, que já tem meio caminho andado, que já sabe os desafios, que você não vai precisar enfrentar, cair, né, dar com a cabeça no chão e depois levantar. Você já tem essa opção aí já mais ou menos pronta, né? Porque alguém já abriu esse caminho para vocês. Então, isso é muito interessante, né? Mostrar essa visão que ainda não tinha aparecido aqui numa história de alguém que era franqueado. E também o motivo para complementar a renda, né? Do que vocês já têm. Isso também foi bem interessante. Nesse momento, assim, desde o início, né, de que vocês abriram a franquia até agora, vocês devem ter passado por alguns desafios, né? Algumas coisas que vocês precisaram superar, né, para conseguir ter esse sucesso que tem a franquia de vocês.
Vocês podem compartilhar alguma coisa com a gente? Tem vários aspectos, né? Assim, do ponto de vista da operação, por mais que você tenha o apoio do franqueado, você tem que fazer a sua parte. Então, a gente teve que aprender como marcar presença no nosso ambiente, né? Ali naquele ecossistema da Tijuca. Então, como é que aquele ecossistema funciona? Isso demorou um tempo para a gente aprender. Qual a melhor maneira de se comunicar com o cliente, né? Até a gente passar dos 100 alunos, a gente ralou bastante para entender. Começou panfletando, né? E panfletagem, a gente panfletava 10 mil, 20 mil panfletos e tinha baixos resultados, né? Então, aí a gente foi, com o tempo, achando a melhor maneira de chegar no nosso público. E a Andréa falou da criança, do idoso e tal. E no final das contas, esse mercado de idoso nos achou. Se o mercado se oferece por idoso, não adianta você insistir na criança. A gente tem 2 salas. Uma delas a gente fez para criança, com uma decoração bastante lúdica, bastante infantil, e uma outra sóbria, né? Sei lá, em 6 meses a gente desfez a sala de criança, né? E hoje a gente tem 2 salas e a gente atende público mais maduro, né? Não necessariamente só idosos. A Andréa tem alunos de 95 anos com deficiência visual e tem alunos de 50 anos, como nós, ativos, que trabalham e que no final de semana vão lá para manter o André está falando aqui no Sussuano que tem gente de 35 anos. Então, a gente tem uma faixa de alunos grande, né? Mas até a gente romper a barreira dos 100 alunos foi difícil. A gente teve que ficar afinando onde é que está. A questão do preço também, né? Qual é o melhor valor de preço, afinar esse valor. Então, por mais que você tenha uma estrutura por trás, com conhecimento, com pessoas que já vivenciaram aquilo, você vai ter as suas dores. Não existe almoço grátis. Você vai sofrer até descobrir qual é o teu caminho, né? Vai pisar numa lama de um lado, vai tropeçar na pedra do outro, até você conseguir achar aquela trilha que é confortável para você caminhar. Então, um dos desafios foi esse, né? O outro desafio foi tentar, dentro desse mercado de idosos, o que funciona com o público. Por mais que a gente tenha um processo estruturado, são 2 horas de aula, a gente tem um roteiro, o que a gente vai dar naquelas horas de aula, né? Meia hora de sorobã, meia hora de apostila, 1 hora de jogos de tabuleiro. Então, você tem lá um conjunto de coisas para fazer. Mas isso são títulos, você tem que desenvolver, né? Como você vai desenvolver a Abaco com uma pessoa senil com deficiência visual? Nós trabalhamos com uma série de instrumentos e ferramentas que nos auxiliam. E muitas são táteis. Por quê? Trabalhar sentido. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou sair da minha casa para aprender matemática? Eu já falo, não. Você vai aprender a raciocinar de uma outra forma e você vai estimular a sua memória, a sua atenção, a sua concentração. Estou fazendo até aqui, ó. Isso aqui que é um ábaco. Esse ábaco é o do modelo que a gente chama japonês ou sorobó, né? E como ele não tem marcação nenhuma, só umas pistas, que são esses pontinhos brancos, você descobre qual é o número que você está trabalhando. Só que para você saber fazer isso, você tem que lembrar a regra. Você tem que fixar a posição. E aí você vai trabalhando memória, vai trabalhando concentração, a atenção, a coordenação motora fina, que ela é muito importante, porque a criança, quando é pequena, é para aprender a escrever. A apreensão para o adulto, para aquela pessoa que está fazendo um processo de recuperação, porque teve um AVC, porque teve algo assim, é para recuperar esse movimento também. E para o idoso, para conseguir escrever. Se você percebe, algumas pessoas com mais idade, a letra é frágil, né? Porque a gente perde essa capacidade de expressão. Então, isso tudo a gente trabalha. A criancinha, a motricidade fina, que ela precisa ser trabalhada para ela poder passar pelas fases da apreensão e ter a escrita adequada, e facilita a construção do pensamento. E aí, no idoso, a gente faz um trabalho parecido. O adulto. O adulto, aquele adulto que é estressado, que é irritado. Imagina uma pessoa que está cansada, ter que mexer nessas pedrinhas aqui, manter a posição certa. O bom de uma estrutura dessa é que a gente recebe esse material, a gente é treinado, a gente é trabalhado, né? É muito legal por causa disso. A gente tem um outro elemento também, que é o tangram. E o tangram é um elemento de 7 peças que a gente trabalha, por exemplo,
A propaganda do Criança Esperança que a Globo está montando, aquelas imagens com peças, aquilo é o Tangram, né? O Tangram são um conjunto de 7 pecinhas que, através dela, você pode construir várias imagens, né? E para que você trabalha isso? Capacidade de resolução. O aluno recebe orientação de outro aluno que dita para ele como é que vai chegar naquele resultado e os dois têm que chegar juntos. E por que a gente faz isso? Para trabalhar isso também. A comunicação. E aí a gente vai mais além. A pessoa entender que o outro está recebendo aquela mensagem e ela tem que passar de uma forma adequada, né? E o outro que está executando, entender que o comando, se ele está em dúvida, que ele tem que se colocar. Então, a gente trabalha isso muito com jovem, né? Para a escola, para entender e se posicionar também na hora do professor da sala de aula, porque às vezes eu não sei como me colocar. Estava em dúvida, por que não se colocou? Está com vergonha? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, assim, isso tudo vem a reboque do material que a gente trabalha, tá? Mochila, que já está preparada pela franqueadora, né? Mas, além disso, a gente não é uma ilha de prosperidade, né, cercada por mar tranquilo, né? Você tem concorrente, e existem vários tipos de concorrentes, né? Tem concorrentes estruturados, como nós, e tem concorrentes, tem aquele pedagogo que faz atividades na casa, tem aquele psicólogo que faz atividades no consultório. Então, aí uma das outras frentes que a gente teve que abrir foi de conhecer parceiros e pessoas que pudessem nos ajudar. Por exemplo, tem o Anderson, ele tem uma instituição, ele é uma empresa, né? Ele desenvolve trabalhos para ajudar empresas como nós, como a Jéssica do Cérebro e outros, a desenvolver trabalho com idosos. A Andréa também navega por arte-terapia, né? Eu fiz alguns contatos com arte-terapeutas para a Andréa poder incluir isso no curso, né? Então, a gente foi trazendo outras coisas com o apoio da franqueadora, né? Com o aval da franqueadora, você tem um compromisso, mas a gente foi trazendo outros exercícios para dentro do curso para poder complementar o que a gente já tinha e fazer com que o nosso trabalho fosse mais abrangente, mais atraente para os nossos alunos, né? E fazer diferença. Alguns alunos nossos não eram acolhidos em outros lugares, porque eles não se sentiam atendidos nas suas necessidades básicas ou se sentiam incomodados com processos muito rigorosos e vinham para a ginástica do cérebro porque a Andréa é mais flexível do que os outros concorrentes que estão lá em torno da gente. Quando você abre o seu negócio, você tem que avaliar quem são os seus concorrentes, principalmente, né? E isso é meio caminho andado, né? Quando você abre através de uma franqueadora, né? De ser franqueado de alguém. Mas só que o mercado do franqueador, que é lá no Sul, é diferente do mercado do Rio de Janeiro. Então, você teve que redescobrir aqui. Abrir negócio, as pessoas acham que não, eu vou abrir um negócio porque é o meu sonho, eu quero. Só que você trabalha muito, muito mais do que você ser empregado de alguém. Né? Você trabalha 24 horas por dia. Acho que você até sonha com o negócio. Não, sonha com contas também, com os boletos chegando. O aluguel. Tem coisa que vai ter... parte dos cursos, eles vão existir tendo aluno ou não tendo aluno, funcionando ou não funcionando. Disso tudo que vocês falaram, eu queria ouvir de vocês qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram em abrir a franquia. Eu acredito que o nosso maior aprendizado foi chegar no nosso público. Ou melhor, apresentar de uma forma consistente para o nosso público. A gente navegou por vários canais, a gente navega por vários canais ainda até hoje, mas até a gente chegar naquele canal que realmente nos deu visibilidade, foi o nosso maior aprendizado. A partir desse momento, a gente passou, sim, ter uma estabilidade média de alunos razoável, e a partir daí a gente começou a planejar outras fases para a unidade. Tudo bem que a gente teve que segurar um pouco isso
nesse momento, em razão de tudo que está acontecendo, né? A gente teve que recalcular a nossa rota. Andréia e Ed, então vocês tiveram que fazer algumas mudanças, né? Provavelmente para sobreviver à pandemia, né? O que que vocês fizeram? Como é que tá isso aí na ginástica do cérebro de vocês? Foi um susto, porque eu saí sexta-feira de tarde com um decreto fechando a unidade. Sábado eu tinha turmas, eu falei, eu tenho que ir, tenho que concentrar e conversar com as pessoas. Segunda-feira também fui, conversei com as pessoas que ainda apareceram, mas fechamos. Eu falei, agora vamos rodar como? Né? Se o meu público é esse, e esse público tem como característica uma certa dificuldade por transitar com plataformas. O WhatsApp web salvou muito, o WhatsApp nos salvou no início, fazia ligação, às vezes eu fazia de um por um, depois eu fui conseguindo trazer os grupos para 3, depois houve uma migração para as plataformas mesmo, como o Teams, como o Zoom, como o Meet, e a gente conseguiu trazer as turmas e fazer com que eles percebessem que tem valor, que você tem como trabalhar através desse mundo digital. Muitos se surpreenderam com aquilo que conseguiram crescer e aprender, entendeu? E isso foi, assim, uma resposta positiva. Tanto que de agosto para cá, julho, eu já vim conversando com eles, né, sobre uma volta presencial, e que a gente haveria, vai ter o presencial, quem não quiser voltar à vontade, somente 5 pessoas quiseram voltar para o presencial. Estão confortáveis no online, eles concordam que não é assim, para aquela coisa bem lúdica, bem junta, do grupo. A gente tem o hábito de todo mês fazer o aniversariante do mês, as brincadeiras, as festas de idade, festas juninas, dia das mães, dia da avó. Primavera, a gente fazia uma atividade com flores, todo início de primavera. Então, assim, isso se perde no online, mas a gente vai adaptando de uma forma ou de outra. E eles responderam, né? Então, quem está feliz, está bem. Foi um processo de adapta a atividade, adapta os jogos para rodar online, e aí eles têm que aprender outras formas de usar e começaram a ganhar maior autonomia. Então, também teve esse florescimento. Tem muitas pessoas da melhor idade que se adaptam rapidamente, né? E fluem, seguem o mundo moderno, né? Então aí juntos, eu acho que essas pessoas, para mim, né, 93, 95 anos, mexendo na tecnologia, são meu espelho, elas me inspiram. Nossa, e como? Quero chegar na idade delas com saúde desse jeito também, né? Mas sabe o que eu acho também bacana? Porque vocês trabalhando fazendo esse trabalho todo, né, de atividade cerebral com as pessoas da melhor idade, você está trabalhando a longevidade. Vocês veem dessa forma também? Sim, a gente tem até um compromisso, a gente procura não só divulgar o nosso trabalho, mas a gente procura sempre estar dando palestras sobre a importância de práticas, que é o que eu falo, gente, às vezes a pessoa não tem a condição de fazer um curso como o nosso, ou de outros como existem, projetos sociais também nesse sentido. Questões familiares, de saúde. Então, prende uma língua, ou faz uma pintura em casa, ressuscita o crochê, conversa com o neto, troca ideias sobre um livro novo, mas não para. Né? Quando a gente faz essas palestras, a gente participa de eventos, a gente participa de aniversários de bairro, que a gente procura divulgar não a marca em si, mas a ideia da necessidade de você se manter ativo, de você se manter saudável, de você se manter no mundo presente, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendendo a se manter nos nossos gostos, nas nossas preferências, né? Assim, um grupo, eu falo assim, eu quero uma música atual, eu não quero a música do Roberto Carlos, né? Da década de 80, eu quero uma música atual. Às vezes, quando a gente faz atividade desenvolvendo música, porque trazer para o presente. Nós estamos nesse momento, eu preciso viver esse momento com a bagagem do passado, olhando para o futuro. Não importa quantos anos eu tenho, né? Mas eu tenho que ter metas, projetos, nem que seja para o mês que vem eu ir a uma feira, mas tem que ser metas, eu tenho que olhar para frente e querer, senão a vida perde sentido.
E aí, quando perde o sentido, fica muito difícil qualquer tipo de trabalho. A qualidade de vida vai embora. Entendeu? Então, olhar para frente e estabelecer metas, né? Usando toda essa bagagem que a pessoa tem, eu acho que eu vejo como algo muito bonito, muito frutífero e, assim, é muito enriquecedor para a gente, da nossa equipe. A nossa equipe, assim, a gente se sente privilegiado de estar fazendo esse tipo de trabalho. Quero fazer uma pergunta assim que vai depender da resposta dos dois, né? E dentro da empresa você tem diversas funções, né? Departamentos, né? Enfim. Como que vocês dividiram essas funções? De uma forma natural até, né? Quem tem mais vocação para ficar ali na frente com o público é a Andrea, né? Então, ela ficou com a parte pedagógica e do desenvolvimento das atividades e eu fiquei com a parte mais administrativa e financeira. Em termos de RH, a gente tem um assistente, eventualmente a gente coloca algum ou outro instrutor, ou um ou outro assistente, mas a gente tem poucas pessoas para administrar, né? Então, a parte administrativa realmente não é o que toma mais trabalho, é a parte pedagógica E de divulgação. Né? Então, existe um departamento de marketing e de propaganda dentro da franqueadora que nos apoia, né? E faz a diferença, né? O que mais de apoio que a franqueadora faz? Por exemplo, eles fazem pesquisa de jogos, né? Porque às vezes a gente quer um jogo novo, com uma pegada diferente. Então, eles já têm esse convênio com várias editoras, com várias empresas que lançam jogos, geralmente não só do Brasil, mas da Europa, dos Estados Unidos. Eles fazem os testes, veem se adaptam à realidade de uma unidade. E isso ajuda, que são jogos caros, né? A gente tem jogos lá muito caros, que você comprar para testar, para depois descobrir que aquele não vai se aplicar ao seu trabalho, fica assim, pesado financeiramente. Então, quando já vem assim, olha, eu tenho esse leque aqui de jogos novos, você pode escolher, e aí eu vou lá e eu vou no certo. Né? Eu posso depois encontrar um ou outro, mas aquele trabalho mesmo de mineração, de busca, de algo mais estruturado, e às vezes a gente cria assim, olha, eu estou criando um jogo novo para trabalhar habilidades como trabalho em equipe, cooperação. Tem um jogo aí pronto para isso. Diz, olha, a empresa tal está lançando um jogo assim, a empresa tal está lançando um jogo assim, a gente está em fase de teste, acho que para isso tem um jogo melhor. Então, isso ajuda muito nessa hora. Então, esse tipo de apoio é importante, né? Entendi. Marketing. Então, o marketing todo tem um apoio. Pesquisa e desenvolvimento tem um apoio. Mas, em contrapartida, você também tem que dar para a marca aquela padronização da franquia. Sim. Você não pode sair muito do que eles propõem, né? Tem uma margem ali que eu posso trabalhar e, de uma certa forma, a gente acaba até conversando para perceber se é o que eu estou trabalhando também não está saindo muito fora do que está sendo feito. Entendi. E o saldo, no final das contas, de abrir a franquia? Positivo, negativo, tá no meio? Já foi meio, negativo, agora é positivo? Como que é? A gente passou aí um tempo até engrenar, até conseguir cobrir os custos. A gente sofreu um pouco aí. Eu diria que a gente só não está melhor por causa das duas dificuldades. A gente abriu em 2017. Final da crise, né? Ou de 2018 ainda teve um rescaldo de crise, né? Então a gente abriu num momento difícil, né? E agora a pandemia também não está ajudando muito, né? Então a gente teve 2 incidentes graves aí, mas a gente está se saindo, está sobrevivendo, a gente está superando está indo melhor do que muito negócio, muitos sucumbiram, né? Mas a gente vai sair com uns arranhados aqui, umas ataduras ali, mas a gente vai sair pronto para retomar a atividade assim que as coisas melhorarem. Então, dada a condição, acho que o saldo é positivo. Dado o momento que a gente está vivendo, o saldo é positivo. A gente podia ter sucumbido e graças a Deus, não sucumbimos, né? Estou muito feliz de ouvir vocês, o trabalho de vocês. Todas as melhores idades que eu conhecer, eu vou indicar fazer o trabalho com a Andrea. Daqui para frente, vocês já ganharam uma fã número 1 aqui minha, e eu
sempre que eu puder, vou estar recomendando. É muito bom a gente conhecer o trabalho do outro, né? Teve um aprendizado, né? Por exemplo, que assim, a gente antes estava limitado geograficamente na nossa região, até por força do nosso contrato. Hoje, a gente tem alunos de outros bairros, a gente tem alunos de Médio, Novo, Grajaú, né? Penha, tem alunos de vários lugares, né, que iam na unidade. Eu tinha aluno do Jardim América, a 30 quilômetros, né, e a pessoa ia. Agora, hoje, a gente está acessível via internet para vários lugares, né, não só na Tijuca. Né? Então, os nossos alunos de outros bairros, os que não querem se deslocar, ficam em casa, estão apresentando a gente para outros, né, para outros alunos próximos, né? Então, a abrangência aumentou. Assim, usar a presença na internet se demonstrou algo mais do que viável, assim, algo essencial hoje, praticamente, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Uma mensagem que pudesse inspirar outras pessoas. Quem sabe a abrir franquia, né? Igual vocês abriram. Eu acho que tem que pensar bastante. Assim, às vezes a paixão ela é boa porque move a gente, né? Tem que ter a paixão moderada pela razão, né? Então, antes de entrar no negócio, tem que estudar o negócio, ver se, por exemplo, por que esse negócio? Porque a gente gosta, né? Não é um negócio que a gente entrou porque a gente quer ganhar dinheiro. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, né? Mas não é um negócio... Talvez eu não fosse feliz numa franquia de comida. Ou por exemplo, eu avaliei outras franquias de prestação de serviços em que o trabalho é basicamente tomar pedido de um tipo de prestador e entregar ao prestador. Qual é o valor que eu estou adicionando a isso? Que diferença que eu faço na vida das pessoas com esse... Agora, talvez, do ponto de vista de lucro, seja melhor do que o que a gente tem hoje, né? Mas eu não conseguiria conviver com esse dia a dia, todo dia tendo esse tipo de problema, de desgaste, de administrar mão de obra complicada, né? Então, não é só dá dinheiro, eu vou fazer isso. Mesmo que tenha o dinheiro, né? Eu tenho dinheiro para investir, esse negócio dá dinheiro e acabou. Não vai ser feliz. Às vezes vai transformar um negócio que é lucrativo em algo ruim porque não está fazendo algo que tenha afinidade. Então, é importante escolher se é algo que tem afinidade. A gente tem que se ver desempenhando aquele papel. Eu me vejo numa sala de aula, se for necessário. Eu me vejo, quando eu estou num evento apresentando, eu realmente acredito no que eu estou falando. Né? O processo de convencimento de comprar não é só porque eu quero aquele aluno. Né? E às vezes tem alunos, a Andréa mesmo recebe alguns alunos que têm dificuldades grandes, que elas não vão tirar benefício nenhum do trabalho, então o trabalho mais adequado é com outro tipo de profissional, e a Andréa fala, olha só, o teu lugar não é aqui. Se você quiser ficar aqui, legal, está aqui as condições e tal, você é bem-vindo, não vou te expulsar, você pode ficar aqui. Mas o melhor lugar para você não é aqui, é um terapeuta ocupacional, um neurologista, um psiquiatra, teu lugar onde você vai tirar mais benefício é outro, não é aqui. Então, para você ter essa tranquilidade de abrir mão de uma receita, né, você tem que estar muito bem resolvido com o teu negócio. Né? Então, não adianta, porque comida dá dinheiro. Mas se você não gosta de cozinhar, se você não gosta de cheiro de cozinha, de meter a mão em comida, não entra no negócio de comida, por mais lucrativo que ele seja. Então, acho que a mensagem é: faça o que você gosta. Procura algo que dê dinheiro, mas que você goste, que você se veja fazer. Porque a pior coisa do mundo no emprego, a gente já tem que engolir um monte de sapo, né? Tem que engolir um monte de sapo. No nosso trabalho, na nossa empresa, é pior ainda. Que emprego você muda. Né? Você sai, não arranja outro emprego. Agora, se o seu negócio mudar, significa que você vai perder muito dinheiro. Então, faça um negócio que você goste. Andréia, quer deixar uma mensagem? Eu vou muito no que o Edmilson falou. Para mim, trabalhar com a ginástica do cérebro foi uma mudança de rumo de carreira, do que eu vinha fazendo até então. E foi muito importante porque impactou exatamente nisso. Eu brincava antes da gente abrir, que ele começava a falar de números, eu falava assim, eu não quero saber disso. Quem vai ficar com isso é você. Eu só quero saber de pessoas, de gente, de material, desenvolvimento. E foi isso que foi permitindo com que a gente fosse aprendendo com os nossos erros, observando o que deu certo, aprendendo com o outro, que você aprender com o outro também é muito importante, né? Criando parceria,
entendendo que a pessoa que às vezes trabalha com algo similar ao seu, ela é um concorrente, mas ela pode ser um parceiro, né? E vocês podem unir forças e seguir em frente. Então, por exemplo, com o Anderson Amaral, isso foi um ensinamento assim, que se concretizou. É uma questão de união de forças mesmo e de aprendizado. Da minha parte, ele é um mestre. E a gente foi aprender com isso. Então, e com a franqueadora também. E com a franqueadora também, e com os outros franqueados, você sentar, trocar uma ideia, porque a minha realidade de Rio de Janeiro é uma, do franqueado de Minas é outra, do de Alagoas é outro, você sentar e conversar, e um tem uma ideia que faz algo ali, que te ilumina a fazer aquilo, a dar uma adaptada. Então, essa troca é importante. Então, se você quer algo para você, converse também, crie aliados, crie forças, entendeu? Troque conhecimento com outras pessoas, que gera um ciclo de bom. Muito obrigada. Foi maravilhoso conhecer a história de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.